Michael Myers. Tudo começa quando ele é apenas um garoto e comete um assassinato dentro da própria casa, sem motivo aparente. Depois disso, passa anos internado em um hospital psiquiátrico até conseguir escapar na vida adulta. Ele retorna para a cidade de Haddonfield e inicia uma série de perseguições e mortes. O que mais chama a atenção não é a violência em si, mas a forma como ele age. Michael não fala, não corre, não demonstra pressa. Ele apenas caminha em direção ao alvo, como se nada pudesse interromper o que já decidiu fazer. Sua máscara branca e sem expressão reforça a ideia de que não há emoção por trás dos atos. É um rosto vazio que esconde qualquer sinal de humanidade. Outra característica marcante é sua resistência. Mesmo após levar tiros, ser esfaqueado, queimado ou jogado de grandes alturas, ele continua de pé. Não há explicação clara para isso, o que só aumenta a sensação de que nada consegue interromper sua presença. Michael Myers não é um personagem que busca razão ou justificativa. Ele simplesmente age. Essa simplicidade, somada ao silêncio e à constância, faz dele uma figura única no terror, um perseguidor que nunca desiste e transforma qualquer cenário comum em um lugar de ameaça. Jason Voorhees era uma criança com deformidades e dificuldades. No acampamento Crystal Lake, se afogou enquanto os monitores não prestavam atenção. Sua mãe reagiu matando em vingança, até ser detida. Depois disso, Jason reaparece adulto, isolado e violento, moldado pelo abandono e pelo trauma. A área ao redor do lago se torna seu território. Qualquer pessoa que se aproxime acaba cruzando com ele. Jason não corre, não fala, não dá avisos. Ele aparece, implacável, sempre protegido pela máscara de hóquei e elimina quem invade seu espaço. Sua força e resistência são extremas. Facadas, tiros, quedas, fogo, nada o mantém fora de combate por muito tempo. Ele avança sem hesitação, reagindo instintivamente a qualquer ameaça. Diferente de assassinos que planejam cada passo, Jason age com brutalidade direta, sem estratégias complexas. Apesar de silencioso, cada gesto transmite presença. O facão não é apenas uma arma, mas uma extensão de sua força, e a máscara reforça a ausência de humanidade, deixando visível apenas o resultado de uma vida marcada por dor. Jason não busca explicações ou justificativas. Ele existe em um espaço próprio, transformando Crystal Lake em um limite claro. Cruzá-lo significa enfrentar algo que não recua, não negocia e não esquece. Freddy Krueger era um homem com uma vida conturbada, marcado por problemas na infância e uma história de conflitos com a comunidade de Springwood. Quando é capturado, acaba morrendo pelas mãos da população. Mas ele não desaparece. Freddy passa a existir de forma sobrenatural nos sonhos das pessoas. É nesse espaço que ele aparece, onde ninguém pode se proteger. Dormir se torna arriscado, e mesmo estar consciente não garante segurança. Ele é identificado pelo rosto marcado, pelo chapéu e pela luva com lâminas. Mas o que realmente chama a atenção não são os objetos, e sim a capacidade de manipular os sonhos, transformando medos e inseguranças em situações que testam a mente de cada pessoa. Fred não age por acaso. Ele explora os pensamentos e memórias, criando desafios e surpresas para quem dorme. Cada encontro é planejado para confundir e fazer refletir sobre decisões, medos e escolhas pessoais. O que torna Freddy Krueger singular é que ele não depende de força física. Ele se move onde ninguém consegue acompanhar, dentro do próprio sono, lembrando que há limites do mundo real que não se aplicam nos sonhos. Enquanto existir medo ou incerteza, haverá espaço para que ele apareça. Regan McNeil era uma garota comum, vivendo com a mãe em Washington, D.C., até começar a apresentar mudanças inexplicáveis, comportamentos estranhos, alterações na voz e episódios de agressividade deixavam todos ao redor preocupados. A mãe, sem entender o que acontecia, busca ajuda de médicos e especialistas. Mesmo com exames e avaliações, não havia explicação física ou psicológica que justificasse os acontecimentos. Quanto mais tentavam entender, mais Regan parecia desafiar qualquer lógica. O que chama a atenção não são apenas os episódios em si, mas a reação das pessoas próximas.
Amigos, familiares e profissionais se veem diante de algo que escapa do controle e da compreensão, confrontando-os com situações totalmente inesperadas. Regan transforma o cotidiano em algo imprevisível. O impacto de sua história não está em atos extremos, mas na maneira como força todos a lidar com o desconhecido. É esse contraste entre normalidade e mistério que torna sua história memorável, mostrando como o inesperado pode surgir mesmo na vida mais comum e alterar a rotina de forma profunda. Chuck é um boneco aparentemente comum, mas marcado por uma história incomum. Originalmente, era um ser humano que, por meios sobrenaturais, transferiu sua consciência para o corpo do boneco. A partir daí, ele deixa de ser apenas um brinquedo e passa a agir com vontade própria. O que torna Chuck notável não é apenas o fato de se mover sozinho, mas como ele interage com o mundo ao redor. Ele observa, planeja e se aproxima de suas vítimas de maneira calculada, usando a própria aparência inofensiva como vantagem. A ingenuidade que todos veem na boneca é o que cria tensão, porque ninguém espera que algo tão pequeno e comum possa representar perigo. Chuck não depende de força física exagerada. Ele usa inteligência, astúcia e persistência. Cada ação é pensada para enganar e surpreender, tornando cada encontro imprevisível. A ameaça que ele representa está em sua capacidade de manipular situações e pessoas, transformando momentos cotidianos em experiências inquietantes. O que distingue Chuck não é apenas a capacidade de se mover sozinho, mas a forma como age no ambiente. Ele observa, analisa e se aproxima de forma calculada, aproveitando sua aparência inocente para enganar. A sensação de normalidade que todos percebem na boneca é justamente o que gera tensão, pois ninguém imagina que algo tão pequeno e comum possa ser tão imprevisível. Ghostface é o antagonista central da franquia Pânico, mas, diferente de outros vilões clássicos, ele não é uma única pessoa. Por trás da máscara branca alongada, sempre há alguém usando o disfarce para agir de forma calculada. Isso faz com que Ghostface seja mais uma identidade do que um indivíduo, representando a ameaça que qualquer pessoa pode se tornar. O que define o personagem é a combinação de anonimato e estratégia. Quem veste a máscara observa, manipula e escolhe suas vítimas, explorando momentos de distração ou vulnerabilidade. A voz distorcida ao telefone e a aparência inofensiva da máscara aumentam a tensão porque ninguém sabe o que esperar ou quem está por trás do disfarce. Ghostface não depende de força física ou habilidades sobrenaturais. Ele cria perigo através de planejamento, improvisação e surpresa, transformando situações comuns em momentos de alerta. Cada ataque é pensado para confundir, assustar e testar a reação das pessoas, fazendo com que o cotidiano se torne imprevisível. O personagem funciona como um lembrete de que o perigo pode estar mais próximo do que se imagina. Mais do que violência, Ghostface representa manipulação, estratégia e suspense, usando anonimato e inteligência para criar uma ameaça constante. A máscara e o silêncio são apenas ferramentas para tornar o comum inesperado e inquietante. Jigsaw, ou John Kramer, é um homem que cria situações onde as pessoas precisam tomar decisões sob pressão. Ele não age por impulso, planeja cuidadosamente cada cenário para que os participantes enfrentem desafios que surgem de suas próprias escolhas. Cada armadilha ou teste é projetado para exigir atenção, raciocínio rápido e coragem. Kramer estuda o comportamento e os hábitos das pessoas, construindo situações que exploram limitações físicas e psicológicas. O perigo não está apenas nos objetos ou nos mecanismos, mas na necessidade de agir de forma decisiva e responsável diante das circunstâncias. Ele observa de longe, ajusta os cenários e antecipa reações. As decisões que cada pessoa toma determinam diretamente os resultados, transformando ações comuns em situações críticas. Kramer não busca vingança nem prazer. Seu objetivo é criar cenários em que os participantes experimentem, de forma intensa, as consequências de suas escolhas. As armadilhas e desafios de Jigsaw são complexos e metódicos. Cada detalhe é pensado para gerar tensão, exigindo concentração
e raciocínio. A interação dele com o mundo acontece através dessas situações, e a presença do personagem se manifesta apenas por meio da lógica e da construção dos testes que organiza. Pennywise é o vilão do livro It, de Stephen King, e também aparece nos filmes It, A Coisa. Ele geralmente se mostra como um palhaço, mas na verdade é um ser sobrenatural que pode mudar de forma para se aproximar das pessoas. Ele se alimenta do medo das pessoas, principalmente de crianças. Pennywise observa e manipula cada vítima, criando situações que exploram suas inseguranças e medos específicos. Não age de forma previsível. Seus ataques surgem nos momentos em que pode tirar vantagem do estado emocional da pessoa. O palhaço é a forma mais comum usada para atrair e desestabilizar, mas ele pode assumir outras aparências, sempre adaptando-se ao contexto e à percepção de quem enfrenta. Ele age de forma estratégica, provocando e esperando a reação adequada antes de se mover. O perigo não está apenas na força ou nos ataques físicos, mas na manipulação das situações e na pressão psicológica que impõe. As histórias de Pennywise mostram como ele transforma medo em ferramenta, criando cenários que exigem atenção e decisão rápida. Ele não é apenas uma figura física, é uma presença que altera comportamentos, explora vulnerabilidades e força cada pessoa a enfrentar aquilo que mais a afeta.